A filosofia taoísta influenciou de forma significativa toda a cultura oriental, especialmente o pensamento chinês. E dentro dessa filosofia taoísta, nós temos um fundamento, uma teoria que aparece em várias culturas orientais, que é a teoria dos 5 movimentos. Hoje, o tema é as fases da vida e os 5 movimentos. Nós vamos tanto que sabemos nós podemos entender, então, os 5 movimentos aplicados nas fases da vida. Então, eu primeiro quero destacar aqui que uma fase da vida sempre vai influenciar a fase subsequente. Então, se eu tenho ali no yin como início e fim da vida, nós temos esse início influenciando a infância influenciando a adolescência influenciando a fase adulta e a fase adulta influenciando a velhice e também todos esses ciclos influenciando a longevidade, né? A permanência da vida. Então, primeiro, esse ponto é importante ressaltar. O início e o fim está ali no movimento água. Por quê? Porque movimento água lembra que tem relação com rim e bexiga. Movimento água, se nós pensarmos em rim, é onde nós armazenamos a essência da vida, a essência que herdamos dos nossos pais, a essência pré-celestial. E é onde nós herdamos também, é onde nós armazenamos também a essência pós-celestial. E é esse fogo que nós conhecemos assim na medicina chinesa, que representa a própria vitalidade ali no Ming Men, que é o portão da vitalidade. Enquanto nós tivermos esse fogo latente, esse fogo vivo ali no Ming Men, nós temos a vida. É o que nos mantém o corpo aquecido, que esse calor representa a vida. Porque um corpo morto é um corpo frio, né? Esse calor representa a atividade fisiológica. E toda essa relação da atividade fisiológica, ela está representada nesse fogo que é chamado fogo ministro. Que ali no rim que é produzido o Yuan Qi, que participa de toda a atividade fisiológica, é o impulsionador de toda a atividade fisiológica. Então veja que o rim ele tem uma relação importante enquanto movimento água com o início e o final da vida. O início enquanto aquele que recebe a essência recebe e armazena ali a essência dos nossos antepassados e que passa para os seus descendentes, como também aquele que mantém a atividade fisiológica, mantém a vida. Então, é o início e o fim exatamente por isso. Depois nós temos o movimento madeira. O movimento madeira, se nós fôssemos fazer uma relação com a natureza, é o movimento, é a primavera, é um momento em que brotam, que nascem e que crescem. É a relação com a infância, né? É a relação com os primeiros contatos, as primeiras aprendizagens que nós temos na vida, né? É a fase da curiosidade, é a fase da vivacidade,
é a fase da alegria, onde tudo é colorido, tudo é maravilhoso, né? Exatamente é representada aí pelo movimento madeira, que nós temos como órgãos principais fígado e vesícula biliar. Depois nós temos o movimento fogo, que é no movimento fogo nós temos o coração e o intestino delgado enquanto órgãos relacionados. É a fase da adolescência. É a fase onde tudo é intenso, né? Representa o verão, o calor. Então, tudo é vivido com muita intensidade. Então, nós, conforme eu falei lá no início, é importante eu ter uma herança que vem lá do rim, né, herdada, que eu não tenha que eu tenha uma boa essência, para que eu tenha uma boa infância, que eu viva bem essa infância, para que depois eu possa estar saudável e viver bem a adolescência. Lembrando que sempre uma fase vai gerando a outra, né? E nessa adolescência, então, a relação é com intensidade, é com calor, é com verão. Se eu for fazer uma relação com a natureza, lá no movimento madeira, houve o nascimento, o crescimento. Aqui, a exuberância, é onde a vegetação ela está, como que eu posso dizer, ela já atingiu o seu tamanho, né, a sua altura, o seu crescimento está exuberante, está novo, tem brilho, tem vivacidade. É essa relação que a gente faria com a natureza. Depois nós temos o movimento terra. No movimento terra é a fase adulta. Então, primavera, infância, fogo, adolescência. Aqui nós temos o movimento terra. O movimento terra, a relação é sempre com nutrição. E veja só que o adulto, quando ele chega nessa fase, o que é natural que aconteça nessa fase? Acontece o casamento, acontece a constituição de uma nova família, né? Duas pessoas se unem e vão constituir uma nova família. Então, sai daquela condição de quem recebe, que tem toda a fase da infância, do crescimento, da adolescência, e agora vai gerar, que é a fase de nutrir, de repassar aquilo que herdou, que recebeu, que desenvolveu, que cresceu. É a fase de dar frutos, é a fase da terra. E a fase que, infelizmente, é a fase que a gente mais armazena e que é a fase que normalmente as pessoas vão engordar um pouco mais, né? Que é a fase que a relação, pensando em fator patológico, é a fase da umidade, que armazena umidade. Então, se eu fizer uma relação com fatores patogênicos, lá na infância eu tenho vento. Aqui no movimento fogo eu tenho calor. E aqui eu tenho umidade no movimento terra. Então, movimento terra, relação com a fase adulta. É a fase de nutrir, tá? Depois nós temos o movimento metal. Nesse movimento é a fase do envelhecimento, é a fase que os cabelos vão clareando, que os filhos cresceram e que os filhos vão gerar novas famílias, né? E que representa, se o movimento madeira representa a criança, o movimento fogo representa o adolescente, o movimento terra representa o adulto, aqui nós temos o idoso, o velho, mas também temos aqui a representação do patriarca, da matriarca. Pensando em família, é aquele que agrega, né? Que apesar de não nutrir mais, porque os filhos cresceram, cada um deles já
já se mantém por conta própria, já estão constituindo novas famílias, normalmente é aquele que representa os avós, que agregam as famílias, né? E que a partir do momento que esses avós vão embora, naturalmente há uma reconstituição que entra no movimento água. Há um renascimento de novas estruturas familiares, né? Porque os avós são aqueles que nessa representação do metal, são aqueles que mantêm os filhos ali agregados, né? É exatamente essa relação que nós temos e que o movimento metal, pensando em órgão e víscera, é o pulmão que transforma a ti, que distribui para todos os órgãos. Exatamente, é aquele que tem o zonti, né? Que é o ti confluente, é essa relação que a gente faz com o movimento metal. Nos ciclos durante o ano, nós temos lá, então, na madeira a primavera, no fogo o verão, na terra o final de verão, e aqui nós temos o outono. No movimento metal é o outono. É o momento que as folhas caem e que a vegetação vai secando, né? E novamente voltamos para o movimento água. O movimento água, nesse ciclo natural da vida, é o momento em que nascemos e crescemos no movimento madeira, passamos por todas as fases da vida, chegou no movimento metal, secamos, envelhecemos, e no movimento água, essa estrutura, ela morre, e ela volta para a terra. É o momento da retomada, é o momento que se formos pensar no plantio, é aquele momento em que a terra é arada, e todas aquelas estruturas mortas são novamente enterradas ali para servir de nutrição para as novas vidas que virão. Então é o momento da morte e do nascimento, que é o movimento água. E aí nós fechamos um ciclo, né? Que é exatamente os 5 movimentos, representando as fases da vida. E aí no movimento metal, falei que nós temos a relação com pulmão e intestino grosso, que é o outono, e aqui no movimento água, nós temos a representação do inverno, que é o momento do recolhimento, é o momento em que nós temos que, se for pensar em termos de qualidade de vida, realmente é um momento que a gente tem que parar um pouco, pensando fisiologicamente, biologicamente. É um momento que a natureza nos pede isso. Agora é hora de meditar, de guardar energia. É um momento de nos prepararmos para o renascimento, vamos dizer assim, que vai acontecer ali na primavera, certo? Então esses são os ciclos da vida. E eu espero que tenha colaborado no entendimento aí dos 5 movimentos, com uma abordagem um pouco diferente daquela que normalmente a gente faz na medicina chinesa, que é a relação e as interações acontecendo entre órgãos e vísceras, porque os 5 movimentos são importantes no entendimento dessas relações, e nós trouxemos para uma visão mais geral, certo? Eu vou ficando por aqui, até um próximo vídeo. Abraço a todos, até lá!